Olá a todos, o meu nome é Teresa Hortaclasse. Esta é a primeira temporada do Ninguém Fala Disto, naturalmente um podcast Arcofarma. Ninguém fala disto. 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 Fala disto. Ninguém fala disto, naturalmente. E hoje vamos falar sobre um tema que acho que no fundo se calhar nos preocupa um bocadinho a todos, que é o impacto das tecnologias na nossa qualidade de sono, quer seja nos adolescentes, nas crianças, nos adultos. E para isso tenho hoje aqui duas convidadas, Vanessa Oliveira, Olá. apresentadora, e Mafalda Navarro, que é psicóloga clínica especializada em sono, não é? É verdade. Mafalda? Olá. Olá, obrigada por terem vindo. E agora queria falar um bocadinho contigo, Vanessa, e perceber como tu tens 2 filhos e como é que tu geres um bocadinho esta questão de rotinas, uso das tecnologias e o sono, como é que tu fazes isto em casa? É muito simples. Que bom, Eu sou... queremos conselhos. Não, mas isto trabalha-se e vem desde sempre. Claro. Eu sou até bastante uma mãe super cool, mas eu sou uma ditadora quando é a hora de dormir. Faz-me mesmo confusão que os meus filhos não durmam. Aliás, eu acho que isto é capaz de ser um bocadinho reflexo daquilo que eu sou, porque eu até posso não comer, mas se eu não dormir, eu fico Sim. com uma birra, não consigo fazer nada. Está tipo no topo das prioridades, é garantir o sono, não é? E eu sempre fiz isto, e para teres noção, o meu filho já vai fazer 12 anos, já começa naquela de não quero ir dormir tão cedo, mas ele às 9 está na cama. E a minha filha às 8, 8h20, pá, na loucura, assim é um domingo que Sim. acordou um bocadinho mais tarde, está 8h30, 8h45, Ok. na cama. Os miúdos saem da cama às 7 da manhã, mas eu também mais cedo não consigo deitá-los, não é? Porque senão depois nem jantam decentemente. Mas o que para mim faz sentido, eles acordam bem dispostos, acordam com vontade de comer, acordam sem birra para ir para a escola, portanto é uma Funciona harmonia e e é a vossa funciona. rotina, não é? Mas isto foi desde sempre. Eles já pequeninos, claro, um primeiro e outro depois, não é? Porque eles têm 6 anos de diferença. Eu não sei se isto é adequado, se não é, isto é aquilo que eu sinto. E que sentes que funciona? E sinto que funciona para eles, porque eles acordam bem, não acordam com stress, nem nada disso. Segunda pergunta, em relação ao uso das tecnologias. Exato, ou seja, O como meu é que... filho vai fazer 12 anos e ainda não tem telefone, é o Pronto. único da turma. Ok. Mas é aquilo que nós achamos. Se perguntar se ele usa o meu telefone para às vezes jogar, usa. Mas é uma coisa muito controlada, não tem nada. Eu também não veto aquilo que eu acho que é o nosso dia-a-dia aos miúdos, não é? Porque o André já usa o computador na escola, já não Claro. tem livros Sim, sim, físicos. E, portanto, eu acho que isto tem que ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas não está milhões de horas no À frente de um telemóvel ecrã. ou à frente de um ecrã, nem pouco mais ou menos. Bem, ou seja, como tudo A minha filha também não. na realidade, pelo que eu percebi, como existe efetivamente uma rotina bem instalada na vossa família relativamente ao sono, então sentes necessidade de depois implementar algumas regras. Por exemplo, antes de dormir, eles podem ver ecrãs, podem ver televisão ou um iPad, e deixas um bocadinho, ou sentes que isso pode interferir com o sono e optas por... Olha, nunca foi uma coisa pensada em relação a isso. Ok. Deixa-me só fazer aqui uma parte, que é assim, há um dia de festa, há uma coisa que nós chegamos mais tarde, um dia mais tarde também não é... Sim, claro que sim. Mas a regra é cumprida, percebes? Se há uma exceção, está tudo bem. Claro. Mas depois compensa-se no dia a seguir. Sim. Em relação aos ecrãs à noite, é assim, eles jantam e vão para a cama. Portanto, nós estamos a jantar e estamos a conversar. Claro. E depois eles saem da mesa, põem os pratos na cozinha e lavar os dentes e cama. Portanto, ali o último tempo não. Depois é assim, o meu filho não tem propriamente uma vida fácil. Sai às 8 da noite do futebol, chega a casa, Mas toma tem os banho, treinos. janta. Não há muita margem também, Não há muita é? margem. Pois. A miúda anda um bocado ao sabor do que nós temos que ir fazer do mais velho, não é? Portanto, eu chego ela vai para a natação, chegamos a casa, fazemos o jantar, vamos buscar o mais velho. Portanto, anda tudo um bocadinho à volta das No rotinas, do dia-a-dia desporto. não tem necessidade. muito tempo sequer para isso, Ok. percebes? Não é uma coisa... Não nos faz falta nem há essa coisa. Se me disseres assim, olha, às vezes, enquanto eu vou deitar o André, às vezes
desculpa, enquanto eu vou deitar a Diana, às vezes o André fica um bocadinho a ver televisão com o pai, mas está ao lado do pai. Sim, é um momento ali onde está acompanhado com o adulto, E onde tá ao aquele é um momento lado, de mas não partilha, está ao tem- lado. não tem- mas é assim, eu sei que eu sou um bocadinho bicho do mato nestas coisas e sou um bocadinho sozinha, porque eu sei que os filhos dos meus amigos têm todos telemóvel. Aliás, o André passa a vida, quando eu for para o 7º ano vou ter telemóvel. Eu não sei, filho, não me interessa isso agora. Claro. Portanto, eu também sofro essa pressão, Sim. mas também não me abala muito. Sim, fazes aquilo que sentes que Eu faz faço sentido. aquilo que sinto. Na rotina diária, como nós temos o dia muito preenchido, Não há muito espaço, não é? não há para muito isso. espaço. Muito engraçado dizeres que te sentes um bocadinho bicho do mato. Eu identifico muito com isso que tu acabaste de dizer, porque reflete um bocadinho as nossas rotinas em casa. Mas é assim, Mafalda, eu estava a ouvir aqui a Vanessa e eu imagino que isto realmente seja, se calhar, uma exceção à regra naquilo que é a realidade da maior parte dos adolescentes e das crianças dos dias de hoje. Como psicóloga clínica que fala muito sobre o sono e muito especializada nesta área, eu imagino e pergunto-te se realmente tu sentes que há muitas crianças a irem ter contigo e adolescentes a irem ter contigo à consulta com dificuldades do sono, e se tu sentes que o reflexo dessas dificuldades é realmente a forma como elas usam os ecrãs e as tecnologias. Tu sentes isto? Sentes que realmente existe uma relação direta? Existe aqui uma relação muito crescente. Nós notamos muito então depois da pandemia, não é? Durante a pandemia nós fomos obrigados a sobreviver e as crianças, os adolescentes utilizaram muito as tecnologias como companhia, não é? E desde então que se nota muito depois esta relação muito direta de eles têm acesso às tecnologias. Isto que a Vanessa estava a dizer não é o comum da nossa, Não da é o nossa normal. sociedade, infelizmente, Infelizmente. porque está muito correto. E qual é a questão aqui? É que isto é um impacto muito grande sobre o sono, sobre o descanso, sobre todo o desenvolvimento, não é? Uma criança que está à frente de um ecrã não está a desenvolver as suas questões cognitivas, motoras, sociais, psicológicas, nada disto está a ser trabalhado, embora muitos pais acreditem que sim, não está. E depois, no sono tem um impacto muito grande porque a criança, o adolescente, o adulto, vai ter muito mais dificuldade em adormecer, vai ter muito mais dificuldade em manter o sono noturno, é muito mais, uma pessoa que tem muito acesso a ecrãs é muito mais propensa a ter pesadelos, despertares noturnos, insónias, o que for. Por isso, há uma relação aqui muito direta do sono com as tecnologias e daí também andarmos a batalhar tanto, e estes podcasts são espetaculares exatamente por isso, para chegarmos a mais pessoas. Agora, infelizmente, se calhar estamos a falar aqui de uma mãe que é muito presente e que consegue ter este tempo disponível para os filhos. A maior parte dos pais não tem esta disponibilidade. Muitas vezes o que eu sinto é os pais chegam a casa e vão entregar ainda aos computadores, a ter ainda coisas para fazer, e os miúdos acabam por estar muito entregues a ele Em eles próprios. autogestão, não é? Em autogestão. E naturalmente o ser humano, nós adultos somos iguais, quando temos um ecrã livre, aquilo é fácil, É vício, É rápido, muito não é? tentador, não é? é muito tentador. Por isso rapidamente os miúdos vão para lá, não é? A coisa que mais me aflige é entrar no colégio. Eles não têm direito aos telemóveis durante a altura de aulas, mas depois a partir das 4h30. Nos recreios, não é? Não. Não? Também não? Só às 4h30 quando Ok, acaba quando o acaba o período tempo letivo, letivo. não é? Faz-me tanta confusão ver os miúdos todos Todos sentados agarrados. no chão, encostados todos assim. E depois esta posição. Sim, Ah! sim. E por isso é que eu também ando aqui a empurrar A questão o dos bicho com a smartphones, barriga. Que é- Pois, Mas pronto, eu não sou perfeita, não é? No sentido de, regra geral não dou, mas também dou, não é? claro, porque Mas tento lutar contra isto que no fim ao cabo, nos que a dias Marta de está a hoje, dizer. acabamos por. Estas tecnologias existem e acho que em momentos específicos, ainda bem que existem, porque nós podemos usá-las como ferramentas, tal como tu estás a dizer, numa exceção. Agora, Mafalda, eu tenho aqui, e eu acho que é importante tentarmos explicar um bocadinho isto lá para casa, que é o que é que na realidade, isto tanto para crianças, adolescentes ou adultos, o que é que o ecrã tem que provoca em nós tudo isso que tu estás a dizer, ou seja, dificuldade, os despertares noturnos, os pesadelos, dificuldade em adormecer, em termos, falando em termos químicos de forma fácil, o que é que o ecrã nos provoca para haver esta adição e isto nos penalizar tanto em termos de sono? Olha, em termos aditivos, é como qualquer outro vício. Quanto mais nós depois temos esse contacto, mais queremos, não é? E a questão é muito fácil nós perdermos tempo à frente do ecrã, porque é um mundo pensar nas crianças, entre desenhos animados, vídeos curtos, os adolescentes, as redes sociais, o estar em contacto com os amigos, o estar a ver a vida dos outros, mesmo nós adultos, não é? Às vezes até no trabalho é muito fácil nós perdermos muito tempo à frente do ecrã.
E o que é que acontece? Sabes, olha, eu tenho muitos pais na consulta que me dizem isso. Faz-me confusão quando eu desligo o ecrã. O meu filho faz uma birra, não é uma birra daquelas normais que nós vemos. Ele passa-se, fica furioso, aos gritos, parece que está descontrolado. Isto porquê? Porque o organismo está tão contido quando está à frente de um ecrã. Por exemplo, uma criança está sentadinha a ver um filme, a ver um episódio, o que seja, está tão inativo, não é? Em termos motores, e aquilo, a facilidade com que eles são submetidos a coisas boas, porque não há frustração, não é? Não há erro, não há a mínima coisa. Eu não gosto disto, eu passo para a frente. Claro. Tudo isto é muito aditivo e é muito fácil de gostar. E isto faz com que depois a criança, quando é inibida de ter isto, passa-se, não é? Fica irritada porque não percebe o contexto porque é que eu tenho que desligar isto. Muitas vezes eu tenho adultos na consulta que me dizem, eu sei que eu tenho que me deitar às 11 para dormir as horas que eu preciso, mas uma série atrás de outra série, um episódio atrás de outro episódio, não me deixa desligar. Por isso, Somos se um adulto adultos. tem esta consciência e não o consegue, imaginem uma criança. Só que depois o que é que acontece isto em relação ao sono? Eu não quero entrar aqui em aulas de biologia, mas nós à noite produzimos uma hormona que é a melatonina, não é? Muita gente já ouviu falar dela e ainda bem, e é a hormona que nos permite adormecer e depois nos ajuda também a ter um sono mais saudável. O que acontece? A exposição a um ecrã, seja ele um telemóvel, um tablet, a televisão, não importa o tamanho, e eu estou a referir isto porque as pessoas enganam-se muitas vezes com este tema, a exposição a este ecrã emite uma luz, a luz azul, não é? Que inibe a produção da melatonina. Qualquer ecrã. Qualquer ecrã. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, há bocado estavas a falar disso, a hora do jantar ser sem o ecrã, a hora de ir deitar ser sem o ecrã. Porquê? Porque muitas vezes, se eu tenho acesso a este ecrã, depois eu vou para a cama e não consigo adormecer com a mesma facilidade, porque o meu organismo não está a produzir a tal hormona que precisa para adormecer. Ok. Ou, por exemplo, quando uma criança está a ver desenhos animados e a seguir os pais chegam lá, agora é hora de ir para a cama, temos de desligar. E a criança faz uma birra. O que acontece? A criança está a ficar estressada, está a segregar outra hormona, que é o cortisol, faz com que esta hormona que está em alta, o cortisol, inibe também a produção desta melatonina. Para explicarmos lá para casa, Mafalda, desculpa interromper, só Claro. para as pessoas entenderem. O cortisol, basicamente, ou seja, a melatonina está relacionada com esta nossa capacidade de entrar no processo de sono e o cortisol relacionado com a questão do stress, certo? Exatamente. Ou seja, seja, o é cortisol inverso. é inverso. E o cortisol não Ok. permite que a melatonina funcione. Ok. Por isso, nós estamos supostamente, eu tenho muitos pais e mesmo adolescentes que me dizem, eu antes de ir para a cama gosto de ver televisão porque é uma coisa que me acalma, porque eu estou ali sossegadinho no sofá, que é verdade, em termos motores nós estamos ali sossegados, mas internamente o nosso cérebro não está de todo sossegado, está ali a processar muita informação. Ou seja, eu acho que estou a ficar mole, mas internamente não estou. E depois vou para a cama e estou há horas às voltas na cama. Sem conseguir adormecer. Olha, mas eu aí Não é? tenho que dizer, desculpe, mas eu não consigo adormecer. Eu às vezes nem estou a ver nada, eu ponho aquilo 30 minutos Para e fazer um viro para barulho o de outro fundo, lado. um barulhinho de fundo. Mas há aqui uma regra importante, tal como estavas a dizer há bocadinho, de às vezes há exceções. Mas eu adormeço vai em 2 minutos. Pronto, essa é a Ponho regra 30 importante. porque é o mínimo Portanto, que dá. isto é ok? Ou seja, imagina, se a Se- pessoa sente que depois tem um sono reparador e que Exato. dorme, mas eu acorda, durmo, Isto tem que ser Adormeço. avaliado. Se ela adormece, a Vanessa adormece com facilidade. Depois, durante a noite, não tem despertares noturnos. E acorda com a sensação de eu descansei bem. A É uma equipa que ganha estratégia não que se mexe. funciona. Não, mas Pronto. é só tipo Ok. ter lá ali um barulho. um barulhinho de É uma fundo. companhia. É, eu chego, deito-me, a cama, não é sofá. Ah, não, se eu adormecesse no sofá e depois vinha para cima não dormia, mas eu deito-me na cama, ponho 98% das vezes notícias, porque eu estou a ouvir, mas não é nada que eu tenha que tomar atenção, como as Sim. pessoas com séries, eu não vejo nunca séries, ponho notícias, estou a ouvir aquilo está-me a embalar, e eu a dada altura aninhei, Mas olha, muitas vezes. mas eu eu Mas não resulta consigo. porque na realidade dormes bem. Pronto, aqui eu acho que Não aqui a consigo. mensagem importante é resulta para a Vanessa. Eu estava a Pois, pensar, é eu tive isto. um caso há uns tempos na consulta que a pessoa fazia exatamente isto, adormecia a ouvir notícias e depois acordava à meia-noite com crises de ansiedade, não sabia o que é que era. não. Ficava Ok. Lá aflita está. com o tema. Eu acho que cada Lá pessoa está. também é uma Claro, tem que pessoa. avaliar. Depende muito das pessoas. Eu não, eu durmo a noite toda, acordo cedo. Muitas vezes acordo cedo, mas é de mim. Mas o desde teu ritmo É o biológico. meu ritmo, sim. Exato. E agora aqui, voltando um bocadinho para as questões mais técnicas deste tema, ou seja, na realidade já existe muita informação, nós sabemos efetivamente que existe uma adição aos ecrãs, o quão isto penaliza em termos bioquímicos, como é que isto reage no nosso corpo. O meu tema aqui é, e como mãe também penso imensas vezes nisto, que é porque é que não surgiram guidelines, ou se calhar já surgiram e eu não sei, guidelines que orientem, ou seja, imagina, da mesma maneira que nós vamos a um pediatra por causa da questão da introdução alimentar.
aos X meses fazemos isto, depois fazemos aquilo. Porquê é que isto não é um tema, ou será que já é um tema nas consultas de pediatria? É sem um dúvida, tema é um já, tema, porque e existem imagina, o meu filho, guidelines. desculpa-me, Mafalda, só para enquadrar aqui também, o meu filho mais velho tem 10 anos, a Maria do Mar tem quase 8, ou seja, aquelas primeiras consultas de pediatrias para mim já foram há algum tempo. Claro. Portanto, neste momento, provavelmente, se eu tiver agora um filho, as consultas de pediatria vão estar um bocadinho mudadas, aquelas primeiras, pelo menos, não é? Portanto, já existem guidelines. Já existem guidelines e cada vez mais os pediatras estão a falar mais cedo disto, que é assustador. Ok. Porque hoje em dia, e isto não é uma crítica, ainda bem que a Vanessa há bocado estava a dizer não sou perfeita, nenhuma de nós aqui é, e não é de toda uma crítica, muitas vezes as pessoas utilizam os ecrãs como forma de resposta porque não têm outra ajuda, não é? Eu ia dizer isso, eu ia dizer, eu não quero ser aqui o advogado do diabo, mas muitas vezes os pais nem dizem, porque aquilo é um escape também para os ok. pais. Precisam, Ok. porque estão precisam. cansados, porque têm que ir trabalhar, sem dúvida. Não é? Agora, também ok. se não te aconteceu, é que a mim já me aconteceu. Não é? Sim, claro que sim. Ou E seja, em atenção, que momentos os meus filhos veem específicos. pouquíssimo daquilo, mas Sim, claro que sim. mas aqui os pediatras cada vez mais cedo estão a falar sobre tecnologias nas consultas dos 4 meses, dos 6 meses, que isto não deixa de ser assustador em termos neurológicos. Uma criança com 4, 6 meses ser exposta a ecrãs, mais uma vez, é um refúgio dos pais, os pais não o fazem por saber que é o melhor para a criança, Claro. é porque precisam, mas existem guidelines, tanto a Organização Mundial de Saúde como a Sociedade Portuguesa de Pediatria fala-se muito sobre isto. Mas, por exemplo, uma noção básica que nos indicam é que antes dos 2, 3 anos máximo, a criança não devia ser exposta a ecrãs. E é muito Nenhum tipo de de- ecrã, nenhum tipo de televisão, ecrã. iPad, nada. A exceção é, por exemplo, quando é preciso falar com familiares. A questão das videochamadas. aconteceu na Faz todo pandemia o muito, sentido. não é? Pronto, Ok. exatamente, também surgiu esse conceito Sim. exatamente daí. E aí sim, mas é uma coisa momentânea que dura 2, 3, 5 minutos. Antes de 2, 3 anos a criança não tem benefício nenhum em ser exposta a ecrãs. Após isso, só perto dos 7 anos é que é suposto eles começarem a ter 40 minutos, 1 hora. Vejam bem, 7 anos, não é? mas isso é... Só a partir dos 12 é que é suposto aumentar para 1 hora e meia, 2 horas. Estas guidelines existem. E são passadas neste momento, ou seja, existe efetivamente na consulta de pediatria com os miúdos mais pequeninos Existe esta preocupação Esta informação já, e esta na informação. internet, esta informação está completamente disponibilizada, mas é difícil para os pais aceitarem isto. É um desafio enorme, embora hajam informações, todas as indicações para Sim. se retardar, é um desafio gigante para os pais. Até porque, para além da questão de os pais estarem com horários desajustados e estarem a trabalhar muitas horas, depois também, o que é que acontece? Uma criança que não está à frente de um ecrã dá muito mais trabalho. E nós estamos Sim. cansados ao final do dia e isto implica um esforço gigante da parte do pai e da mãe ou dos cuidadores que estiverem com a criança, muito grande. Uma disponibilidade muito maior, não é? Ao fim e ao cabo, para poder no final do dia. Mas sabes o que é que eu sinto? Quando as pessoas têm contato com esta informação e têm consciência do mal que é para os filhos, mudam a atitude. Muitas vezes eu acho que não há esta consciência de forma tão fácil e depois quando se diz e quando se dá estratégias de como fazer, as pessoas depois mudam a atitude. Mas depois também há aqui outra coisa, pá, e que vale o que vale, que é, eu tive agora há uns fins de semana numa festa, ouvi, imagina, uma tia mais velha que estava lá, e estava lá para lá uma menina tipo com 1 ano e meio para aí, e ouvi essa tia mais velha a comentar, tu queres acreditar que esta miúda nunca vê televisão? Com que idade, Vanessa? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas a tia, não é? Isto para ir buscar os avós, não é? Muitas vezes nós também nos socorremos dos avós. Claro, Sim, e Os muito avós bem. também já não têm tanta paciência Claro. e tanta idade. E então também é mais fácil entregar um tablet. Mas aí Muitas estamos a falar de vezes exceções, Exato. Vanessa. Muitas vezes sem os pais saberem Claro. Sim. ou sem... Porque não está aqui o teu pai ou a tua mãe e E portanto eu sei que tu gostas e ficas feliz e os teus avós vão, mas lá está, é na ótica da exceção, não é? Ou seja, É uma vez por depende, semana, ou de 15 em 15 depende. dias. Ou... Se há Pois pais bem, que ficam- depende, porque se de repente forem avós que vão buscar Vão à buscar escola todos os dias e à que ficam escola. no final do dia com as Mas rotinas, eu já não tive é? avós na consulta e esse acontece o mesmo, quando lhes é explicado o mal que estão a fazer aos netos, porque eles não Eles têm essa ajustam, não consciência. é? Ajustam. Claro. Ajustam. E os avós são pessoas muito disponíveis mentalmente para os netos, não é? Têm um amor, eu acho que diferente dos pais. E por isso tem essa disponibilidade. Agora, tu tens que ser ajudado com Ajustado. estratégias. Claro. É engraçado, eu vou passar aqui só a minha experiência pessoal, porque às tantas o que nós não queremos é que quem está lá em casa se sinta desorientado, perdido, ou estou a fazer um péssimo trabalho. Claro. É a última coisa que nós queremos, por isso passamos aqui esta mensagem de há soluções, há informação. Vou passar aqui um bocadinho a minha experiência e o que aconteceu comigo. Portanto, Sebastião tem 10 anos, Maria do Mar tem 8, há 10 anos não se falava destes temas, não é? Tens um filho com 12, tu também tens um filho com 12. E é engraçado que
os miúdos tinham ali algum contacto com a televisão, com um tablet, ou seja, eu era um bocado até mais livre nisso e comecei a sentir, nem li em lado nenhum, porque na altura não se falava muito sobre isto, mas eu comecei a sentir que havia uma irritabilidade muito grande. Igual. Aquilo que tu estavas a falar há bocado, uma fase estávamos a falar exatamente Não sabemos de onde é que vem, como é que é assim tão exatamente. raivosa, não é? Exato. Posso Sim, uma dizer coisa assim? desajustada. As não é? crianças precisam de se mexer e de repente há ali uma contenção de energia que não foi Exatamente. gasta e aquilo tem que sair de alguma forma. E depois Exatamente. sai da forma explosiva. Exatamente. E até foi, ou seja, isto foi mais ou menos, lá está, na altura da pandemia. Mas- Eu comecei a sentir, porque inevitavelmente eles estavam mais expostos à tecnologia, o Sebastião de repente tinha aulas à frente do computador, a Maria de uma mínima também, coisas à frente do computador, e eu comecei a sentir que quando eles não estavam, que havia muito mais irritabilidade. Eles discutiam entre eles os dois, e depois se era para ir pôr a mesa, discutiam também, e foi nessa altura que eu decidi implementar não ver ecrãs, portanto de segunda a sexta nós não temos ecrãs em casa, eles também têm uma rotina desportiva e tudo mais e também não há tempo, Sim, quando tem assim é impossível. não dá, mas depois de eu ter decidido isto, ou seja, foi difícil ali no início porque é muito estranho, porque isto é quase fazer um desmame. Não é quase, Não é mesmo, não é? neurologicamente Foi é exatamente foi isso. isto que eu É como se senti. fosse uma droga, não é? Exatamente, É aditivo assustador. como uma droga. E estou a partilhar a minha visão porque lá está, eu tenho a certeza que vão haver pessoas lá em casa que se calhar querem tomar esta decisão, que depois não sabem como é que vão de fazer, mas efetivamente tomámos a decisão em casa, houve ali um período que foi relativamente rápido, que De eu percebi de adaptação. adaptação e o ambiente melhorou drasticamente, porque eles vão brincar, porque não chocam tanto um com o outro, porque quando mandamos pôr a mesa ou fazer alguma coisa, eles fazem tranquilamente, ou seja, foi super positivo e claro que ao fim de semana eles podem ter acesso aos ecrãs, mas acho que foi uma mudança muito positiva. Isto para dizer que É possível mudar. é possível, que nós estamos aqui a falar sobre estes temas que são comuns à maior parte das pessoas e são dificuldades comuns à maior parte das famílias, mas que é possível fazer e que não estamos aqui a falar num E lugar de depois por- perfeição, estamos Não, aqui a não, falar num zero. lugar de quem também já tomou E uma passa determinada por isso, ainda há atitude bocado a e Vanessa passa estava a por dizer, isso. aos 12 anos os miúdos começam a ter um contato com os ecrãs que é difícil regular, Exatamente. mas não nos podemos demitir desse papel de pais. Não, e depois não podemos, assim, é muito difícil mudar, não é? Nós próprios, não é? Claro. Nós próprios para mudarmos É a super nossa desafiante, rotina, claro que sim. é muito desafiante. Se nós chegamos a casa cansados, eles ficam quietos com aquilo, claro que É muito tentador. é muito tentador e é muito mais fácil. Mas nós temos que perceber, e eu tento, juro que tento, é super difícil, mas eu juro que tento, e eu penso assim, eu não posso ser amiga deles, eu tenho que ser a mãe. E eu tenho que zelar por aquilo que O bem-estar, vai ser- não é? eu digo sempre isto e aplico esta frase em montes de coisas no meu dia-a-dia, que é, mais vale eles chorarem agora do que eu chorar mais tarde. Pronto, E exato. é com tudo, com montes de coisas, com os doces, com coisas que eles querem fazer agora e que eu digo que não e que eles... Então, não é? Nós sabemos como é Claro. que são as crianças, Sim, não têm sim, crianças sim. perfeitas, nem pouco mais ou Claro menos. que sim. Até porque não existem. Não existem. Exato. E então, eu penso sempre, é sempre isto que eu penso, mais vale eles chorarem agora do que eu chorar mais tarde. Sim, as regras são importantes e acabamos por ter que as implementar. E há bocado uma fala, estava aqui a falar também. não é tens um fácil. não é fácil. E estava a falar da questão da adolescência, de teres um filho também de 12 anos. E tu também falaste disso, que é a dificuldade, o facto do André não ter um smartphone. Não e tem de, nada. À volta, porque a realidade é esta, é que à volta crianças com 12 anos têm um Há smartphone montes de tempo. há imenso tempo. Ou seja, o meu tema aqui é quais é que são os desafios, isto porque lá está, acredito que hajam pessoas que estejam também um bocadinho nesta luta do tentar adiar ao máximo, quais é que são os desafios que tu sentes do facto do André de repente ter muitos amigos à volta com smartphone e ele não ter? É super natural ou, Não, ou isso é um desafio? é um desafio porque a minha questão aqui é, ele não precisa de um telefone, seja ele qual for, porque eu vou levá-lo à escola, ou eu, ou o pai, ou a avó, vamos buscá-los à escola. Ele dentro da escola não precisa, porque se precisarem de falar Claro, comigo, a escola, telefonam. claro. Ele ainda não anda sozinho para lado nenhum. Portanto, ele está 24 horas comigo. Não precisa de um telefone, porque eu não preciso me afastar dele. Não há E se ele necessidade. precisar de falar comigo na escola, telefonam-me, como era antigamente connosco, não é? Nas Exatamente. escolas telefonavam. Sim, eles estão Pronto. num ambiente seguro à Portanto, se um partida, não dia, é? quando ele começar a ir de autocarro, olha, ele vai para visitas de estudo onde fica a dormir. Ele vai para torneios de futebol onde fica 3 ou 4 dias. Os treinadores telefonam Claro. para mim. Exatamente. O professor telefona para mim.
Mas não te faz confusão? Não. Mas as outras mães dizem, eu não era capaz. Pois, mas Mas antigamente antigamente era assim que funcionava e era connosco, connosco. não é? Portanto, eu tento-me basear no facto de não é preciso, quando for preciso, quando eu andar sozinho na rua, se temos essa tecnologia ao dispor, sim. E eu até faço questão de pensar que se calhar lhe vou dar um telefone e não um smartphone. Exatamente. E essa ainda vai ser outra guerra. Mas são tudo guerras que nós conseguimos ganhar. Claro que implica trabalho, mas quando nós explicamos o porquê das coisas, não é só Mas não estou te dou. errada? Não. É porque Então, eu às olha, vezes não sei, né? Às claro, vezes isto é penso, um bocado toda a tentativa gente e erro. tem e o miúdo não tem. deixa-me confirmar. Uma das guidelines, exatamente, da Organização Mundial de Saúde ou de qualquer associação que trabalhe estas questões, diz que redes sociais nunca deviam aparecer antes dos 16 anos. Cá em Portugal sabemos que não é isto que acontece, não é? Nem Porquê? sei se Porque há- um adolescente com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, não tem maturidade para lidar com uma rede social. Mesmo assim, aos 16 é precoce, mas pronto. Agora, se é um desafio, é difícil, claro que é, porque o meu amigo tem, mas quando nós explicamos aos miúdos, aos nossos filhos, porque é que estamos a fazer isto, para os proteger, e depois é o que estavas a dizer, pronto, é lidar com o choro, é lidar com a dificuldade, mas ensinar os miúdos a lidar também com a frustração. Nós temos medo hoje em dia de negar as coisas aos miúdos, porque dá trabalho, Que é mas, difícil. mas eles precisam disso. Porque às vezes acho que, lá está, nesta tentativa e erro de tentarmos educar e falarmos sobre estes temas das tecnologias, eu vejo, mas eu acho que é mais fácil para um adolescente entender porque é que nós condicionamos o uso à tecnologia, mas porquê diretamente? Olha, porque existe isto, porque há violência através das redes sociais, do que de repente barrarmos só e dizermos, olha, É é uma tratá-los, decisão e pronto, não pode Teresa, ser, não é? tratá-los com a idade que eles têm e tratá-los como miúdos de 12 anos, 13 anos, 14 anos, explicando as coisas, mostrar estudos. Os adolescentes adoram perceber as coisas. Objetivamente, não é? Objetivamente, porque é que estás a dizer isso? Olha, saiu este estudo, eu estou preocupada, o que é que tu achas? Vamos ver os dois juntos. Se nós continuarmos a tratá-los como pequeninos, é assim porque eu mando, isto não é eficaz. Agora, eu mando que isto esteja assim, mas vou-te explicar porquê. E também responsabilizá-los um bocadinho, eu acho. Sim, Eu eles comecei a sentirem que fazer também isso, fazem parte do processo, obviamente não é? que não é de um dia para o outro, e com a pequenina não é? Tem 5 anos, mas com o André ali, no final dos 10, eu comecei lentamente a responsabilizá-lo de muitas coisas. Porque eu acho que, e não tendo nada a ver com isto, inclusivamente responsabilizámo-lo, dissemos-lhe agora para o 7º ano em que ele tem que escolher entre 2 línguas, entre o espanhol e o francês, nós demos-lhe os vários argumentos para cada língua e deixámos que fosse ele a decidir. E ele teve 2 dias em pânico porque não sabia o que é que havia de fazer e percebeu que pela primeira vez na vida estava a tomar uma Uma decisão decisão, uma escolha, não é? e a fazer umas... Não tem nada agora a ver com este tema, não é? Mas isto só para perceber que muitas vezes nós passamos para ele. Ou seja, nós sabíamos que esta decisão, nós sabemos o que é, não é? Mas para ele foi uma coisa muito importante tomar esta decisão. A responsabilizá-los no processo, falar com eles sobre as E eu coisas e tento também... sempre fazer isto e tento em tudo, não é? E explicar-lhe as coisas e às vezes corre bem, outras vezes não corre. Olha, é o que é, também depende dos miúdos. Claro. E agora aqui falando um bocadinho de um tema que eu acho que também pode ajudar as pessoas a arranjarem estratégia, porque nós não queremos estar só aqui a falar de problemas, não é? E queremos também dar algumas soluções. Este tema acho que é importante falar porque foi uma estratégia que eu arranjei há um tempo. Um livro é, sem dúvida, um grande auxiliar nesta questão da hora de dormir, não é? A ideia que eu tenho, a fala e corrijo-me, é que o livro pode mesmo ser uma boa ferramenta para nos ajudar a despertar essa tal melatonina e entrarmos no processo de sono. Isto é real, não é? Tanto dúvida. para adultos como para adolescentes. Adolescentes, crianças, eu recomendo nas minhas consultas a partir dos 6 meses começarem a fazer o momento da história. Claro que tem que ser adequada a cada idade, não é? E à medida que eles vão crescendo vão ficando mais autónomos, mas sem dúvida que o ver um livro, contar uma história, ouvir uma história, o ler sozinho, promove muito o sono. Primeiro porque é uma atividade mais tranquila. Estou ali deitado na minha cama, estou num momento já, um ambiente já mais tranquilo e mais acolhedor para o sono. E depois que a própria atividade em si não é assim tão estimulante quanto isso, não é? Embora muitas vezes são histórias que nos envolvem e que nos deixam muito interessados, mas permite ao nosso cérebro entrar numa fase diferente já pós-vigília para entrar no sono. Por isso, sem dúvida alguma, que é muito recomendável. E está a entrar em desuso.
Pois, Eu sinto muito exato. que, então, mais velhos, que é difícil, chega ali a partir dos 10 anos, dos 12, dos 15, eles começam a achar aborrecido ler, não é? Quando lá está outras alternativas mais Claro, porque rápidas. de repente temos um ecrã com luzes, com informação, com som, e isso também era a minha pergunta, que é como é que nós podemos fazer este desmame digital para conseguirmos implementar efetivamente uma rotina de leitura, porque acho que é muito importante, tanto para adultos como para adolescentes, conseguirmos implementar uma rotina de leitura. Se calhar a maior parte das pessoas não tem essa rotina de leitura, porque é muito tentador. Eu falo por mim, é super tentador. De repente eu tenho o telefone ao lado da mesa de cabeceira, até estou a ler um livro, mas é muito tentador. De repente, ok, vou desligar, não vou olhar para o telefone e vou agarrar-me ao livro e vou só ler, porque o A telefone. Como é que palavra-chave é fazemos rotina. isto, não é? É rotina. Nós somos seres de rotina e te custa nos primeiros dias, os 3, 4, 5, 6 dias, parece que aquilo é estranho, mas depois entra, tal como lavar os dentes, tal como tomar um pequeno almoço. Às tantas o nosso organismo habitua-se e acaba por pô-lo sempre em prática. Uma recomendação que eu faço sempre: telemóvel proibido dentro do quarto. Pois era Porque isso é que eu te muito ia rápido lá perguntar. irmos. É uma notificação que entra, Era isso que eu te ia rapidamente eu largo o perguntar. livro e deixo e vou ao telemóvel. Por isso, o telemóvel é um aparelho da casa inteira, toda a gente deixa o aparelho fora do quarto. Até porque não é de todo saudável. Por causa das radiações. Das radiações que emanam, não é de todo saudável. E também é muito aliciante, se de repente aquilo toca Não, e e irmos depois lá. está o despertador, está tudo. Exatamente. E uma forma de pormos os nossos filhos a ler é por imitação. É eles verem que os pais também o fazem. Mas há hábitos de leitura na família nos elementos para eles Como é perceberem óbvio. que. Isso é como em tudo, não é? Claro. É na alimentação, sabes Claro. bem isso, sabes tão bem isso. E isto aqui é assim, imaginem, eu e o meu marido vivemos com o telemóvel e com o computador, não é? Que é são as Sim, nossas são as ferramentas de trabalho. não Pá, é? eles também veem. E eu explico-lhes que não há muito a fazer e que isto é o trabalho da mãe e do Claro. pai e que não há grande Mas se pensarmos um escolha. bocadinho sobre isto, que valor é que também estamos a incutir aos miúdos que os pais trabalham 12 horas por dia, 16 horas Agarrados por a um dia? telefone e a um Não há computador. um corte com o não é? trabalho. Isto também não é saudável, nem para os Sim. adultos, nem como valor que estamos a transmitir Olha, aos miúdos. eu só para estratégia, em relação ao meu mais velho, eu tenho uma das minhas melhores amigas, é professora de português, e eu disse-lhe, a dada altura ele quer ler o Capitão Cuecas, e eu, ok, desde que ele leia, Claro, desde que não seja uma coisa claro que sim, claro que parva. sim, Então claro que sim. eu sempre lhe dei os livros que ele quis, dentro do género, não é? Sem dúvida. Ele lê os livros que quer. Agora está a ler uma biografia do Ronaldo. Pronto, Não Mas isso é uma interessa, não estratégia é? mas muito que é uma coisa que eu não sei importante. como é que ele lê aquilo, mas ele vai Claro. lendo. Claro, uma Claro. estratégia muito... A pequenina, eu faço aqui uma batota. Que é, eu Que a digo-lhe, Diana tem quantos anos? 5. Ok, pequenina, sim. Não, mas ela ama parte da história. Só que eu digo-lhe, se tu queres ler a história, tens que ir a esta hora para a cama, porque se fores a hora a seguir, eu já Pronto, não te vou ler a claro. história. Que é para ela perceber, Mas claro. não é um erro, Também é não só, acho que é só não, o não é? português que É nos só- às vezes nos trai. É só um bocadinho de chantagem. Não é chantagem, Vanessa. Basta dizer assim: olha, eu quero que tu despaches porque eu quero ir ler-te a história. Ok. Já não é chantagem Que giro, pois é. Mas eu faço assim, tipo, meio. Já sabes que se formos mais tarde já não. Pois. Já só há música, já só há tipo uma música de embalar. E ela despacha-se porque ela quer a história. E temos 3 opções: temos a história de livro, temos a história de boca e temos a música. Isto é conforme o tempo. Ok, tem várias modalidades. Tens várias modalidades conforme o tempo. E eu tento gerir ali a cena da hora de ir para a cama, porque ela já às vezes está mais molenga para comer, e como ela acaba de comer e vai logo, tipo, lavar os dentes de cama, tenho assim esta estratégia que pode, pronto, se alguém nos estiver a ver e se achar que pode ser, olha, é Não, o que acho eu que faço. sim, claro que sim, E claro que sim. quanto ao André, olha, eu deixo-o ler, desde que não seja não adequada à idade Claro, dele. o Mas isso importante é é haver uma hábitos coisa de que eu leitura. sugiro muito: é levá-los às livrarias. Ah, Escolham. Pois é, nós Aí fizemos nós isso, não sim. temos que intervir. Ai, mas este livro é infantil para a idade. Não interessa, é ler. Se ele quer ler e se aquilo lhe dá prazer, qual é o problema? Sim. Desde que não seja uma coisa estapafúrdia, não é? Claro. E agora, falámos aqui um bocadinho desta questão da noite e a minha pergunta agora, Mafalda, é, e Vanessa também, ou seja, esta questão da rotina da manhã, eu implementei, eu confesso que eu não consigo sempre, mas eu implementei aqui uma regra de não agarrar no telefone na primeira hora da manhã. Tu. E eu sinto que isto interfere, ou seja, esta tentação de agarrar no telefone e de estar a ver, eu sinto que quando eu não agarro no telefone na primeira hora da manhã, eu consigo estar muito mais desligada do telefone do que quando acordo, deitada na cama e vou logo fazer um scroll. Acho péssimo hábito, ou seja, estou numa fase de transição, porque lá está, não queremos vender aqui a ideia de perfeição, como é óbvio,
e estou aqui numa fase de transição a tentar não usar o telefone à primeira hora da manhã. Isto tem vantagens? Isto faz sentido? Isto penaliza-nos o Não. facto de acordarmos e olharmos logo para o telefone? Faz todo o sentido, até porque o que é que acontece? Tu no telefone vais ficar ligada logo a quê? A trabalho? Sim. A redes sociais? Sim. São tudo coisas que nos criam ansiedade, que nos criam algum mal-estar, não é? Por mais que gostemos daquilo que fazemos, não é? No trabalho. Enquanto que se dedicares essa hora a beber um café com calma, a tomar um pequeno almoço com filhos, a arranjar-te, a fazer o teu self-care, tudo isto é muito mais vantajoso, não é? Para ti enquanto pessoa e para a tua família, do que estares agarrada ou à vida dos A um outros ou a telefone. problemas que vais ter que gerir mais tarde. Sim. Não há Portanto, vantagem nenhuma em pegar no telemóvel quando se acorda. Estás a ver a reparem minha que eu cara, não reparem estás? que eu também faço. Ou seja, estou aqui numa luta de realmente começar. Eu agora tenho uma, mudar o agora tenho uma coisa hábito. boa, que é, tenho 2 cães bebés Ah, e pronto. estou a tentar, estamos naquela fase deles começarem a ir à rua a fazer as necessidades. Então, eu tenho que me levantar muito rápido e agarrar neles ao colo e ir. Portanto, ali aqueles primeiros 20 minutos eu não mexo. Mas depois mexo, não consigo. Claro. Não vale a pena. Mas depois, é assim, eu arranjo, portanto, eu acordo para ir levar os miúdos à escola e depois acabo por começar o meu dia. E o que eu faço é, eu arranjo-me, não é? E só depois é que os acordo. E quando os acordo é acordá-los, vesti-los de pequeno almoço e sair. Portanto, também não há assim grande tempo. Ali aquela altura entre trazer os cães, agora que é a minha nova rotina, é bom, olha, vamos arranjar cães que é para ter coisas Que é para para ver as distrair. coisas novas. E isso para o sono é maravilhoso. É de repente estás a expor o teu corpo logo ao sol, que é o nosso melhor Exato. mecanismo para dormir. Depende, que hoje eram 5:30 da manhã, ainda não estava muito não sol, havia muito Mafalda. sol. Não, mas está a nascer o dia, está a nascer. Não, mas estava a ouvir os passarinhos, foi bom. Não, mas olha que eu tenho que ser, juro palavra de honra, que eu sou um bocado agarrada ao telemóvel, confesso. Mas Nós trabalhamos um bocadinho com redes sociais, é um Pois é bocadinho isso. difícil. isto tem-me feito. Eu saio de casa e agora até é bom porque está a ficar tempo melhor, não é? E eu começo a ouvir os passarinhos e aquilo acalma-me. E levas aquilo- telefone quando sais de Não, casa? não. É uma levas nada. meditação, logo ao acordar. Faço ali uns 10 minutinhos, 15 ótimo. minutos, até porque eles ainda não fazem rápido, não é? Porque Claro, são são bebés. pequeninos. Então eu tenho que andar ali com eles, e então é muito engraçado porque isto eu, sem estar a pensar no Sem que ser estou consciente. a fazer, isto tem sido uma coisa que é, eu tenho as chaves de casa dentro do blusão e tenho as trelas e agarro neles e vou. E só daí a 15 minutos é que a coisa, então eu estou meio nesta É uma boa neste estratégia. limbo, É uma boa portanto eu estou a estratégia. aproveitar isso, Acho mas não é ótimo. uma coisa consciente, confesso, não é. Mas é uma ótima estratégia, parecendo que não, já é algum Já é passo, alguma já é coisa, se eu alguma não voltar coisa. agora atrás, tipo- Exatamente, para implementar a tal rotina que estavas a dizer, Mafalda. E relativamente às rotinas, diz-me se é moda ou efetivamente existe alguma rotina de higiene de sono que é válida e que nos ajuda a entrar aqui. Existe alguma rotina que tu possas recomendar para as pessoas começarem lá em casa a implementar? Adorava que fosse moda, isso é espetacular. Ser Não uma moda era bom, muito podemos bom. lançar aqui uma moda de rotina de higiene Espetacular. de sono. Então, o que Higiene é de que poderíamos dizer para as pessoas fazerem em casa? Higiene de sono é das estratégias mais importantes que existem para evitar complicações no sono, patologias de sono, ter que fazer medicação. Muitas vezes podemos evitar a medicação só com higiene de sono. Incrível, queremos todos saber. Claro que não, pode não ser a solução para tudo, não é? Porque existem outras questões, mas é um bom princípio. Regra geral, não é? Exatamente. O que é importante? Criar um bom ambiente, e com isto não temos que ser exaustivos, não tem que ser nada muito XPTO, mas um ambiente onde eu estou confortável, gosto da luz, gosto da cama, gosto do conforto do meu quarto, e criar atividades que me deem prazer antes de ir dormir. Por exemplo, ir para a cama com o telemóvel, qual é outro problema? Se eu vou para a cama ver o meu e-mail de trabalho, eu vou ficar numa ansiedade a pensar o que é que eu tenho que fazer para amanhã, isto já vai prejudicar a qualidade do meu sono. Por isso, nunca pode ser a última coisa a fazer, olhar para trabalho, olhar para telemóvel e ir dormir, antes de ir dormir. Mas também é importante nós fecharmos bem o dia. Se eu estou preocupada porque tenho uma reunião amanhã importante, Coisas pendentes. ou porque tenho um podcast, por exemplo, eu antes de ir para a cama, antes de me deitar, tenho que se calhar visualizar um bocadinho quais são as perguntas, o que é que eu quero falar, o que é que vai ser importante. Para quê? Para ficar com esse assunto arrumado, para depois conseguir adormecer. Ok. A última coisa antes de fazermos, Isto sempre... depois também depende das pessoas, acho eu, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Isto é Há de um quem modo não queira geral. Depois- saber e há quem precise de ficar Exatamente. orientado. Eu, por Mas- exemplo, vou ver a minha agenda só para saber o que é que tenho no dia a seguir, que eu sei, mas é um Para bocado relembrar fazer e ver se não escapou nada, check, não check, é? double check e depois... Mas é exatamente não penso esse mais o em trabalho. objetivo. É exatamente isso, é fechar o dia. Ok, o que é que eu preciso, quais são as preocupações que eu tenho que fechar?
E depois ter uma atividade que goste, seja conversar um bocadinho, seja ler, seja, olha, muitas vezes, às vezes há pessoas que gostam de ouvir podcast para adormecer, tem que funcionar para a própria pessoa. Mas é muito importante haver este conceito de preparar o sono. A própria alimentação, existem muitos noite. mitos à volta disto. Não posso jantar porque senão durmo mal. É um erro. Ninguém pode ir para a cama com fome. Claro que não aconselho a fazer uma feijoada antes de ir dormir porque depois é pesado para o nosso organismo. Mas ter comido bem, ter tido um jantar agradável e depois então ir dormir. Ou se por alguma razão não estou com vontade, não me obrigar a comer. Respeitar aqui um bocadinho também Ouvir o corpo. o organismo. Ouvir o corpo. Outra coisa muito importante, vocês há bocado falavam na questão do desporto, ter muito cuidado com o desporto. Há muitas pessoas que não podem fazer desporto ao final do dia ou à noite, porque isso vai dificultar o o adormecer. exercício físico pode influenciar depois na qualidade. Completamente, influencia, Ok. completamente. Desporto é muito importante para a qualidade do sono. Depois também depende de pessoa para Pessoa para pessoa, claro. Há pessoas que precisam Pessoa fazer para desporto de pessoa. manhã, há pessoas que precisam fazer desporto ao final do dia. Mas às vezes o desporto ao final do dia pode interferir com Pode. certas pessoas na qualidade de sono. Pode, porque aumenta a tua temperatura corporal, isto dificulta o adormecer, deixa-te mais acelerado, dificulta-te o adormecer. Aquela sensação de estou mesmo cansada porque fiz desporto, muitas vezes não é amiga de sono. Ok, portanto, acho que ficamos aqui com algumas estratégias e algumas dicas para as pessoas em casa conseguirem também não só darmos um problema, mas também darmos soluções. E agora, falarmos aqui de um tema que é relativamente às aplicações de meditação. Ou seja, a minha questão aqui é isto porque até fazer scroll no Instagram, cada vez mais aparece publicidade a este tipo de aplicações de meditação, de relaxamento, e a minha questão é, isto é mesmo algo efetivo que resulta ou é só mais uma forma de nos manter conectados a um ecrã e a uma tecnologia? Não, funciona para muitas pessoas. Sim. Funciona para muitas pessoas. A medicação pode ser uma estratégia muito eficaz para nos tranquilizar, desacelerar e entrar numa fase de pré-sono muito importante. Ok. Agora, há pessoas, por exemplo, que são mais aceleradas que aquilo as irrita e as deixa mais enervadas e prejudica o adormecer. Isto tem que ser visto, não é? Caso Ok. a caso. Mas a meditação normalmente é uma estratégia muito eficaz. Portanto, estas aplicações podem ser uma boa ferramenta. Podem, aqui o cuidado é, depois o que é que fazemos ao telemóvel, não é? Não quero ao lado na mesa de cabeceira para dormir, nem que seja ou feita fora do quarto, ou depois então termos o cuidado de tirar o telemóvel do quarto, ou a usar só apenas a parte auditiva. Ok, portanto, pode ser aqui uma boa estratégia. Eu diria que se calhar, depois desta conversa, se tivéssemos que escolher uma coisa para fazer, só uma, para mudar, diria eu, não sei, Mafalda, corrijam se eu estiver errada, diria que se calhar começarmos todos a dormir com um despertador na mesa de cabeceira e o telefone fora do quarto. Bem, Se isto é escolhêssemos só uma, Um grande não é? princípio. Era É um um grande ótimo princípio. Sim. não é? Portanto, deixarmos um despertador na mesa de cabeceira e os telefones de toda a família ficarem fora dos quartos. Acho que isto já pode ser um bom princípio porque de repente eliminamos o scroll à noite, eliminamos o scroll assim que acordamos. E durante Para a mim noite, também. há pessoas que acordam para ver as notificações. Isto Ai, promove. não, por que amor de horror. Deus. Mas olhem que é comum. Ok. Acordar durante a noite e de repente vais abrir o telefone São para pessoas que estão ver. preocupadas, ou estão uma Sim. mensagem a entrar, ou um Atenção, e-mail a pois, entrar. eu ia dizer, ou- não, meu Deus, mas se eu tiver uma insónia à noite, eu vou ao telemóvel. Se Isso eu- é diferente. Pronto, Mas ok. isso não foi Mas não me acontece provocado. muitas vezes. Não, Ok. não foi. Eu não acordo de propósito. Para ires, não, Às de vezes, repente. às vezes basta, e isto veio depois de eu ter sido mãe, um barulho ou qualquer coisa. Se eu já estou a dormir ali umas 3 ou 4 horas, eu desperto. E eu antes estressava-me muito com isto, porque sabia que tinha que me levantar às 6 ou às 7 da manhã e eram 3h30 e eu já sabia que ia ficar ali e ficava muito nervosa. À espera que as horas passassem. não é? Então eu deixei de. Eu já sei que eu vou ficar um tempo acordada e tento ao máximo não me estressar com isso. Tento Ok. ler, tento Não estás a pensar, o tempo está a passar e eu fazer estou aqui acordada. respirações. Eu nunca tirei nenhuma app de meditação. Por acaso também nunca usei. nem nunca me apareceu nada disso. O que eu faço é respirar para ver se o ar vem para o cérebro, para eu tentar relaxar. Mas isto é uma cena minha. Mas se eu acordo à meia da noite por algum motivo, porque há um barulho, não é? Às vezes é um barulho. Claro. E isto nós, depois de sermos mães, parece que há aqui qualquer coisa Estamos dentro mais que- alerta? que- Sim. que muda. E eu antes estressava-me muito porque sabia que ia ficar uma hora a olhar para nada e aquilo era uma hora do meu sono que não vale a pena porque eu não consigo lutar contra isso. Eu já sei que eu vou ficar acordada, portanto mais vale eu tentar estar relaxada e isso nem sempre acontece, mas eu tento ao máximo, mas acordar por causa Sim, não te acontece. de uma coisa que eu estou
que eu quero ver no telemóvel nunca me aconteceu. E agora para fecharmos aqui, uma pergunta para as duas, mas começo aqui para dar a palavra à Mafalda, que é relacionada com o facto de usarmos suplementação por causa da tal questão da melatonina em adultos e crianças, e queria perceber um bocadinho qual é que é a tua ótica, tanto em adultos como em crianças. Primeiro, se calhar, gostava de clarificar aí essa ideia do que é isto do uso da melatonina, porque até em anúncios se ouve falar sobre isto de melatonina é uma coisa natural que todos podemos tomar para ajudar o sono. O que é isto? É muito perigoso esta frase, não é? Porque é uma coisa natural no sentido em que melatonina é uma hormona que nós todos produzimos naturalmente, exceto algumas pessoas, que induz o sono. Quando nós estamos a usar esse tipo de suplementos, estamos a sobrecarregar o organismo com essa hormona. Uma coisa é o médico que me recomenda porque eu estou aqui com alguma carência ou estou aqui com algum desajustes e preciso que a melatonina me ajude a fazer esse ajuste. Mas isto tem que ser acompanhado com um médico, não é por iniciativa minha. Ok. Muitas vezes o que eu sinto na minha consulta, eu tenho muitas crianças, adolescentes que vêm para a consulta já a tomar melatonina porque não tinham outra estratégia. Ok. E como substituto de outras estratégias. Às vezes quando nós ajustamos a rotina, horários, alguns afazeres que durante o dia é o suficiente para deixarmos a melatonina. Por isso, não concordo com a ideia de a pessoa automedicar-se e usar a melatonina como resposta para qualquer problema de sono. Que infelizmente se vê isso com muita frequência na consulta. Tem que ser uma consulta. estratégia pensada, não pode ser se calhar primeira linha. Não é necessário ser primeira linha e tem que ser acompanhada por um médico que analisa, avalia e vê que a pessoa está a ter alguma carência de melatonina. Isto, ou seja, estamos a falar aqui em crianças e adolescentes e relativamente aos adultos. Isto porquê? Porque eu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma coisa muito prática minha, que é, eu durmo muito bem, felizmente, mas imagina, se vou para fora, às vezes eu sei que uma primeira noite, uma segunda noite eu vou estranhar a cama, não vou dormir tão bem e nessas alturas eu pontualmente faço, mas quer dizer, naquelas alturas, 1 dia, 2 dias e depois a minha vida segue normal. Em adultos, tu achas que isto pode ser visto de outra forma, ou seja, como estratégia pontual e não diário? Adultos é igual. É igual, ou crianças seja, como mesmo adolescentes. princípio. Depende, se for acompanhado por um médico e se ele te ensinar a usar a melatonina e ele disser, ok, nestes casos específicos podes fazê-lo, como é óbvio faz sentido. Como estratégia. Agora, claro que se for ajudado por alguém que percebe e que sabe o que está a fazer, faz todo o sentido. Mas não por iniciativa. Muitas vezes o que acontece é que o próprio paciente aprenda a usar a melatonina com a recomendação do médico em situações especiais. Mas tem que aprender como é que faz sentido no seu E depois organismo. percebe quando, em que ocasiões Claro. é que isto pode fazer Pode ajudar. sentido. Tu recorres às vezes a esta suplementação? Vanessa? Eu, com a autorização do meu médico de família, Ok. uso, e não é por estarmos aqui, mas é o que eu uso naturalmente, as gomas de Arcofarma, mas não é em períodos de maior stress, ou seja, em que eu sei que eu estou mais agitada, eu tomo 2 gomas e sei que vou acalmar mais rapidamente. E te ajuda. Mas não é, mas eu falei com o meu médico, Claro. não foi uma coisa que eu cheguei à farmácia e Ou comprei. seja, é uma coisa estratégica que tu falas com o teu médico e perguntas, Sim, e o isto que ele faz me diz sentido? porque na verdade eu tenho picos de trabalho no meu dia-a-dia, não é? Há alturas em que parece que acontece tudo na mesma semana e aí eu ando naturalmente Mais mais estressada. E então, para regular ali até mesmo o meu nível de... Não sou muito ansiosa, mas eu nunca tive esta coisa de ir aos mails e aquela coisa assim, Sim. mas também é devido à minha profissão, que é diferente, pronto. Claro. Mas quando eu perguntei ao médico, eu disse, olha, quando eu sei que eu sinto que eu acordo um bocadinho mais cansada. O sono não é tão reparador, não é? Não é tão reparador. E então ele disse para tomar umas gomas que sejam naturais e, portanto, eu faço isso, mas não é nada rotineiro. E não é para autorrecriação. Não, foste não, pedir não, ajuda. não, É por é. acompanhamento médico, por recomendação acompanhamento. médica e gerindo evento como estratégia, como é que Sim, funciona, não é? Bem, muito obrigada às duas. Obrigada. Gostei muito desta Obrigada eu. conversa, e espero que lá em casa as pessoas consigam verdadeiramente tirar estratégias e não ver esta conversa num lugar de perfeição, que fazíamos tudo bem, porque acho que Zero passámos perfeição. muito bem essa imagem
de que temos estratégias, temos falhas e a Mafalda passou muitas dicas para nós conseguirmos aqui mudar um bocadinho os nossos Olha, hábitos de sono. E eu acho não que é? acima de tudo é as pessoas perceberem que há soluções. Há Exatamente. muitas soluções, Há muitas que podem ser soluções. adaptadas a qualquer família. E que as É pessoas isso. que elas veem neste podcast, ninguém é perfeito. Claro. não é? Claro. Todos temos os nossos erros e possamos fazer de maneira A ou B. Andamos porque- sempre à procura de como é que podemos levar isto sempre da melhor forma. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada por nos terem feito companhia e vemo-nos no próximo episódio. Ninguém fala disto naturalmente. Todos os suplementos da Aquafarma estão disponíveis em farmácias e para farmácias. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não ceder a toma diária recomendada. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.